Olá, meu nome é Jaqueline e esse é o Following the Moon, um espaço onde a gente fala sobre ciclos, ciclos do corpo, da vida, da alma e das emoções e das versões de nós mesmas que vão mudando ao longo do caminho. Eu não estou aqui para te dar respostas prontas, mas para investigarmos juntas e talvez criar caminhos de volta para nós mesmos no meio desse mundo tão barulhento. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. E se você já estava caminhando com a gente, bem-vindo de volta. Você já ouviu aquela expressão viver a vida com intenção e presença? Pois é, eu também já tinha ouvido isso inúmeras vezes e ficava o tempo todo tentando forçar isso na minha vida. A gente vive num mundo onde tudo vira performance, até a cura, até o autocuidado e até a espiritualidade. E viver com intenção, muitas vezes dessa maneira teórica e bonita como nos é vendida, me parecia mais uma to-do list, mais uma coisa que eu tinha que fazer. E mais uma coisa que se eu não conseguisse, eu estaria falhando de novo. Hoje eu trago um relato de como eu passei não só a entender o que significava viver com intenção, mas quando eu comecei a sentir isso profundamente dentro de mim. Eu sinto que minha vida tem me empurrado para uma reavaliação de tudo que eu aprendi como certo e me forçando inúmeras vezes a parar e olhar. E entre crises existenciais e questionamentos profundos sobre a vida, eu passei os últimos anos estudando diversos assuntos que talvez pudessem me dar algum conforto nesse desespero de quem um dia entra naquela pergunta: qual o significado da vida? Mas quanto mais informação eu consumia, mais a minha realidade perdia o sentido. Porque eu estava lá, ouvindo aquele podcast, lendo aquele livro lindo, sentindo uma sensação de paz e conforto. Mas bastava a primeira briga com os meus filhos, ou ler qualquer notícia desse mundo louco de brigas e dualidades, para eu acabar desabando em lágrimas, perder o eixo e aquele sentimento de crise existencial voltar. Afinal, se tudo era amor e tudo era tão lindo como nos textos, qual o significado de toda aquela dor? De todos aqueles processos que nós, humanos, temos que passar e presenciar? No último ano, especificamente, eu passei por um processo de quebra de identidade. Sensação de morte mesmo de tudo que eu era. Porque durante muito tempo, eu desejei me aproximar de uma versão mais verdadeira de mim mesma. Mas eu não tinha entendido que isso significaria perder partes inteiras da minha antiga identidade. Então, sabe aquela outra frase famosa, cuidado com o que você deseja? Pois é, eu sinto que esse último ano foi como se minha pele estivesse sendo descascada, layer por layer. Tudo que eu conhecia como verdade começou a desaparecer, em cada camada. Trabalho, amigos, percepção da minha espiritualidade e do meu próprio ego. E eu sofri, chorei, briguei contra mim mesma e até com Deus. E eu encontrei de novo aquela solidão profunda que aparece quando partes suas mudam, mas o mundo à sua volta continua o mesmo. Eu não sei dizer se essa fase teve um começo específico, mas em algum momento todo aquele conhecimento que eu estava consumindo começou a ficar pesado demais para ficar só na minha cabeça. Eu comecei a entender que estava na hora, que estava chegando aquele momento onde não dava mais simplesmente para continuar consumindo. Eu precisava sentir, fazer aquilo virar parte do meu dia a dia. Porque para mim a espiritualidade real não é aquela filosofia linda que você lê em templos, mas é as rotinas mais mundanas do seu dia a dia. E a vida tem um jeito incrível de proporcionar experiências que você realmente precisa, sejam elas boas ou ruins.
E às vezes a gente tem que chegar lá no fundo do poço para renascer das cinzas como uma fênix. A grande mudança para mim foi quando eu parei de perguntar por que isso tudo está acontecendo? E comecei a perguntar o que isso está tentando me dizer. Então, na última pausa forçada que a vida me colocou, ao invés de brigar contra os cenários externos, onde eu não tinha controle nenhum, eu decidi parar e ouvir. Eu tive a oportunidade de olhar para a minha própria história como uma observadora e finalmente sentir o que realmente significa viver com intenção. Porque viver com intenção não é apenas sobre colocar o telefone do lado quando você está conversando com alguém e realmente tentar ouvir. Ou brincar de casinha com os seus filhos, com aquela presença profunda, como te dizem. Viver com intenção é algo mais sutil, mais interno. É aprender a ouvir cada mensagem que seu corpo e alma estão constantemente tentando te passar. É ouvir o dia a dia, as tristezas e as alegrias, a necessidade da ação e a necessidade da pausa. É perceber que cada sentimento ou dificuldade está tentando te mostrar alguma coisa. E para detalhar mais esse aprendizado, eu vou compartilhar um relato onde eu tive que lidar com um vício meu de mais de 10 anos. Leve isso como um vício de cigarro, de comida, de dependência emocional ou até mesmo de obsessão espiritual, como eu também estava passando. Ou qualquer outro tipo de comportamento compulsivo que talvez vocês também esteja vivenciando. Eu tinha uma relação com um vício. Usava esse vício em qualquer momento de desregulação. Eu queria parar há muito tempo, mas sempre que tentava, brigava contra isso. Ficava brava por ter aquele vício e sempre voltava para ele no dia seguinte. E tentar quebrar aquele vício como objetivo só me fez sentir mais fraca e incapacitada. Porque todo dia a culpa voltava. E tudo mudou quando eu entendi que eu não precisava tentar me consertar como se eu tivesse um defeito de fábrica. Eu precisava apenas me escutar. Eu estava tentando dar um passo maior do que a minha perna conseguiria sustentar naquele momento. Então, ao invés de continuar brigando comigo mesma, eu parei e comecei a simplesmente perceber o que estava acontecendo. Perceber que aquilo era sobreviver um ciclo no automático. A vontade vinha, meu corpo ficava inquieto, minha mente começava a procurar algum lugar para fugir. Eu corria para o vício quase sem perceber. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu fiquei. Eu deixei o desconforto existir por alguns segundos. Eu observei a ansiedade subindo no meu peito, o vazio, o silêncio, a urgência. E mesmo quando eu voltei para o vício, eu já não estava completamente desconectada de mim mesma. Então, eu fazia, mas devagar, presente, como alguém que finalmente estava se observando com honestidade. Pela primeira vez, ao invés de me punir, eu fiz carinho em mim mesma. Porque eu consegui enxergar além daquele comportamento. Eu vi um ser humano cansado, tentando sobreviver, tentando encontrar alívio com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Eu percebia a vontade chegando, como um impulso no corpo, com uma urgência, como se eu precisasse fugir de mim mesma por alguns minutos. Eu comecei a perceber quais momentos me levavam a buscá-lo, quem eu era antes, durante e depois. Sem julgamento nenhum, apenas observação, sem nem tentar mudar aquela atitude.
parecia que pela primeira vez minha mente e meu corpo estavam do mesmo lado. Porque ao invés de negar aquele vício, eu comecei a admitir o quanto eu gostava dele, o quanto ele me trazia prazer, alívio e anestesia de toda a dor que eu sentia. E junto com isso veio uma percepção difícil também, que apesar de eu ter toda a liberdade nas minhas mãos para simplesmente parar, eu ainda não conseguia. Parece uma percepção simples, mas não é. É tão profunda, porque foi aí que eu comecei a entender que talvez eu não precisasse vencer uma guerra contra mim mesma para mudar. E quando eu parei de lutar tanto contra quem eu era naquele momento, eu comecei a relaxar no meu corpo. Eu não precisava mais me odiar para crescer. E talvez foi nesse momento que eu senti o que era viver com intenção. Não é viver perfeitamente com intensidade. Não é nunca mais sentir vazio. Ou nunca mais buscar uma fuga, ou nunca mais cair. É conseguir estar presente até nos lugares onde você se sente quebrada. É conseguir olhar para si mesma sem imediatamente tentar fugir. Porque isso não é necessariamente sobre vícios ou só comportamentos compulsíveis. É sobre qualquer situação da vida. É sobre crise, sobre silêncio. É sobre não tentar sentir. É sobre não conseguir permanecer dentro da própria experiência humana. Eu acho que a partir dessa percepção, teve alguma coisa que mudou muito forte dentro de mim. Não porque eu virei uma pessoa perfeita ou porque eu nunca mais me perdi, mas porque eu comecei a mudar a relação que eu tinha comigo mesma nos momentos de dor ou desconforto. Eu comecei a me ouvir antes de me julgar. Eu comecei a ter mais carinhos pelos meus próprios processos e entender que nos momentos de desespero, talvez o mais importante não seja se consertar imediatamente, mas conseguir permanecer em sua pele. Hoje eu ainda sou imperfeita, ainda tenho os meus excessos e ainda me perco. Mas agora eu consigo me ouvir antes de me abandonar. Foi dessa necessidade minha que nasceu o método pausa que eu criei. Não como uma fórmula para ser perfeita, mas como um caminho de volta para nós mesmos quando tudo dentro da gente pede para a gente fugir. Na nossa comunidade, esse método vai se transformar em ferramentas, práticas, em tecnologia para os nossos relacionamentos, em uma nova forma de nos educarmos emocionalmente. Se esse episódio falou com alguma parte sua, eu quero te guiar nessa jornada. Vamos juntos continuar seguindo a lua juntos. Obrigado por me ouvir. Te vejo no próximo episódio.